Uma gambiarra que evitou que o time financeiro tivesse que cadastrar mais de 7.000 dados manualmente e poupou o time de design de fazer milhares de certificados. Tudo isso feito em menos de um dia pelo Gamma Academy. Sejam bem-vindos ao GambiCast, o podcast do Merlin que te ajuda a criar soluções pouco convencionais para os problemas do dia a dia. Eu sou Gabriel Costa, o Mineiro, e quem mandou a gambiarra de hoje foi o Matheus Guerra, inclusive meu irmão. O Matheus, nessa época, trabalhava lá na Gamma Academy, que é uma escola com foco em empregabilidade que forma profissionais para o mercado digital. Lá em 2020, um pouco depois do começo da pandemia, a gente viu que várias escolas começaram a oferecer alguns cursos, ou com desconto, ou gratuitos e tal. O Matheus, ele resolveu aproveitar essa oportunidade e ofereceu um dos principais cursos lá da Gamma com 99% de desconto. Custava R$500 e eles ofereceram por R$1. Isso aqui acabou tendo um efeito muito bom. Eles fizeram 3.500 vendas desse curso e foi uma forma de gerar bastante lead. O grande ponto, e a gambiarra está em cima disso, eles tinham um processo interno que eles precisavam registrar todas essas vendas. E isso era feito manualmente. Não tinha tantas vendas assim, tinha uma pessoa para fazer isso e detalhe, ela tinha que colocar tanto o valor da venda, não importa se foi R$1, R$500, e ela também tinha que registrar lá no RP uma saída, que era a taxinha da Hotmart. Então, para cada uma dessas 3.500 compras, alguém lá na Gamma ia ter que ir lá no RP e registrar a entrada de R$1 e saída de alguns centavos para Hotmart. E uma das consequências, então, obviamente foi um bom resultado, mas eles tinham que passar a registrar todos esses dados no RP e isso era um pouquinho trabalhoso. Por quê? Aí vem as nossas restrições aqui, como sempre, a mãe da criatividade. Primeiro, já comentei, isso era feito manualmente, então eles tinham que inserir um valor de entrada e um valor de saída, Eles tinham um estagiário lá no financeiro que era quem fazia isso. Para piorar, eles fizeram muitas vendas no intervalo de tempo pequenininho. Então não é que essas vendas foram distribuídas ao longo do mês inteiro e ele podia ir fazendo com calma. Foram 3.500 vendas em alguns dias. Então isso deixava, naturalmente, esse desafio de registrar e viabilizar todas essas compras ainda mais difícil. E qual que foi a solução que o Matheus encontrou para poupar um pouco do sofrimento lá do estagiário e do time financeiro como um todo? Ele pediu para o time financeiro arrumar todos esses dados numa planilha. E nessa planilha tinha lá o nome da pessoa que comprou, o CPF dela, o curso, o valor da compra e o valor da taxinha lá do Hotmart. Então tinha tudo isso organizadinho numa planilha. A primeira coisa foi usar o Integromat, que é a ferramenta maravilhosa, que agora chama Make, para puxar esses dados da planilha e processar todos esses dados. Essa parte aqui foi tranquilo. O Integromat ia, acessava essa planilha que estava lá as 3.500 compras, puxava esses dados e ia processar esses dados. E o que eles iam fazer? O Integromat ia mandar todos esses dados para o RP, tanto aquele registro da entrada do dinheiro, quanto o registro da saída da taxinha do Hotmart. O desafio aqui foi o seguinte: normalmente lá no Integromat, você escolhe as ferramentas. Eu vou conectar com o Google Sheets, eu vou conectar com o Gmail, eu vou conectar com, sei lá, com outra ferramenta. E essas integrações já são nativas, São integrações que você basta alguns cliquezinhos, alguma configuraçãozinha, e o negócio já funciona super bem. O que aconteceu aqui é que o RP que eles usavam não tinha uma integração nativa com o Integromat. Então o que eles precisaram fazer? Matheus precisou entrar na documentação lá da API, da integração desse RP, ver como era esse documento, como que precisava mandar os dados para a API desse RP, para que ele pegasse aquilo ali e realmente desse esse input automatizado para fazer o controle financeiro que eles tinham. E para isso, nada melhor do que esse momento para fazer novamente o jabá da nossa querida patrocinadora Tribe, porque para ler uma documentação de API não é tão simples assim, Tem que estudar. Então, se você é um gambiarreiro aí e quer seguir carreira profissional em desenvolvimento web, a Tribe é a escola para você. A Tribe é uma escola de desenvolvimento web com dois diferenciais. Você vai estudar lá por vários meses, só vai pagar o curso quando estiver empregado e ganhando mais de R$3.000 por mês. E além disso, a Tribe tem mais de 200 parceiros que ajudam, inclusive, nesse processo de contratação e alocação dos profissionais. Se você quiser não só ler uma documentação da API bem feita, mas seguir uma carreira aí, a Tribe é a escola para você. Jabazinho feito, o que acontecia então? O Integromat pegava os dados da planilha e jogava lá para o RP através da API. O Integromat ia lá na planilha, pegava os dados através da API, o Integromat mandava esses dados todos para o RP e aí entrava bonitinho lá. Quem que era o cliente, quanto que ele pagou, a data, se era entrada, se era saída, que seria feito manualmente, mas que na prática foi tudo automatizado. Isso aqui já funcionou muito bem.
fizeram teste, colocaram o negócio para rodar e milagrosamente 7.000 dados foram inseridos no ERP. 3.500 registrando as entradas e mais 3.500 registrando as taxinhas lá de saída. Porém, não adianta, né? Felicidade nossa dura pouco. Esse foi um problema resolvido. Só que uma coisa que o pessoal percebeu depois é que se tinha 3.500 pessoas fazendo o curso, não todas iam terminar, mas milhares delas iam terminar o curso e a Gama emitia um certificado para cada uma delas. E esse processo também era manual. Esse processo consistia em um designer fazer o layout bonitinho ali, já tinha um layout padrão, ele colocava o nome, colocava os dados da pessoa, gerava o certificado e enviava por e-mail. Se antes a gente tinha um problema de colocar milhares de dados dentro do ERP, agora a gente tinha o desafio de gerar milhares de certificados também de uma forma automática, porque também, se fosse fazer isso manualmente, ia ser, sei lá, 5, 10 minutos para cada certificado. A gente tá falando de milhares, um negócio que ia demorar semanas para ser feito. O que a gente faz então? Vamos fazer mais uma gambiarra. Fez mais uma planilhinha lá no Google Sheets, colocou alguns dados, né, o nome da pessoa, o curso que ela fez e vamos para o Integromat de novo. Ele pegava esses dados que estavam na planilha e jogava dentro de um arquivo lá do Google Slides, né, do Google Presentations, que já tinha um templatezinho do certificado. Ele substituía um pedaço lá pelo nome da pessoa e pelos dados, gerava um arquivo e usava também o Integromat para mandar um e-mail direto para a pessoa. E dessa forma, eles conseguiram vencer o segundo trabalho manual infernal aí que eles teriam, porque não precisou ficar fazendo um por um. As duas gambiarras foram bem simples, bem rápidas de ser feito e ainda geraram resultados muito transformadores lá na Gama Academy. Primeira coisa, antes, sem essa gambiarra, teria que ser feito pelo menos ali 2 semanas de cornojob bem dedicados para conseguir fazer esse trabalho todo manual. E com a gambiarra, em 1 horinha o pessoal configurou e já entregou tudo isso aqui. Então de cara a gente economizou muito tempo de muita gente que ficaria fazendo um trabalho extremamente manual. Mas não para por aí. Além de ter economizado muito tempo, tinha um custo de oportunidade muito grande ali. Então as pessoas não só deixaram de fazer um trabalho super operacional, como também gastaram tempo fazendo um trabalho bem mais intelectual, bem melhor e que gerasse muito mais resultado para a empresa. De cara, esse já foi um resultado além e que fez muita diferença para a Gama. A segunda coisa é que as próprias pessoas ali que estavam envolvidas passaram a ter uma sensação de produtividade muito maior, né? Exatamente por isso, por deixar de, não só de entregar mais, mas por sentir que estavam fazendo um negócio muito mais útil do que um negócio extremamente repetitivo e desmotivante. E não tem momento mais oportuno aqui, uma vez que a gente começou a falar de produtividade, para a gente fazer o nosso segundo jabá do nosso querido Super Coffee, que é a nossa bebida energética que ajuda a gente a trabalhar, a estudar, a fazer atividade física, tudo em altíssimo desempenho e que patrocina todos os nossos podcasts aqui. Quer conhecer o Super Coffee, a Tribe? Tem link aqui na descrição, tanto do YouTube quanto do Spotify. Voltando aqui, um terceiro benefício, um terceiro resultado que a gente teve foi que esse processo, na verdade, essa gambiarra que virou um processo, ela tá lá até hoje. Virou um processo mesmo onde se economizou muito tempo, porque ao longo desses anos aí, foram muitos alunos, foram muitos certificados, foram muitos inputs no ERP. Não foi só o ganho pontual das 2 semanas aqui. Acabou tendo um ganho de anos também lá para a Gama e também para todo o time que foi poupado de ter que fazer esse trabalho ingrato. Recapitulando, para ninguém perder nenhum detalhe. As ferramentas usadas aqui foram a maravilhosa Integromat, que é quem faz todo esse trabalho ali de juntar várias ferramentas. Então pega da planilha, joga no RP, pega da planilha, joga no Google, envia um e-mail e tudo mais. Foram usados também o Google Sheets como planilha e o Google Presentation, né, os slides lá com o templatezinho do certificado, e também o SendGrid como a ferramenta de envio de e-mail em massa, né? Ao invés de usar do Gmail, por exemplo, foi usado o SendGrid, que é um envio um pouquinho mais profissional. E as habilidades do Matheus que ajudaram ele a fazer essa gambiarra aqui foram o seguinte: a primeira, entender dessas ferramentas e principalmente fazer essas integrações, né, do Integromat, do SendGrid e tudo mais. E a segunda, que eu comentei lá na hora do jabá da Tribe, inclusive, que é ler a documentação da API do ERP. Muitas vezes a gente vai precisar ler e entender como que a gente precisa mandar um dado no formato certo para ele conseguir processar e o dado entrar certinho lá. Chegamos ao final de mais uma gambiarra. E lembrando, né, pessoal, essas gambiarras aqui, elas são muito mais para inspirar vocês, não para copiar exatamente. Se você conhece alguém que tá ali com problemas, né, muito trabalho operacional, de back-office, tá tendo que fazer muita coisa na mão, indica esse episódio para ela. Com certeza, alguma gambiarra ela vai conseguir fazer e parar de ter aquele cornojob todo, beleza? Muitíssimo obrigado e até a gambiarra da semana que vem.